Boa tarde a todos. Eu sou a professora Marcela, trabalho na área de linguagens e suas tecnologias. Sou professora de língua portuguesa e língua inglesa, na Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, em Ponte Nova, Minas Gerais. Eu sou formada em letras pela Universidade Federal de Viçosa. Tenho especialização em leitura, produção de texto e linguística. Meu mestrado foi na área de linguística aplicada, com ênfase em linguagens e tecnologias, e a minha pesquisa foi feita com a metodologia ativa sala de aula invertida, e é sobre essa metodologia que eu venho aqui hoje falar um pouco a respeito. Eu vou compartilhar minha tela para que vocês acompanhem a apresentação que eu fiz sobre o conteúdo. Espero que todos estejam conseguindo visualizar a minha apresentação. Bom, o minicurso ele se intitula Sala de Aula Invertida como metodologia ativa para a promoção da aprendizagem ativa. Porque se nós estamos falando de uma metodologia ativa, é importante que tenhamos em mente a necessidade da criação de uma aprendizagem ativa a partir do seu uso. Então, durante o meu tempo de fala, eu vou falar a respeito da origem, de como aplicar a sala de aula invertida de várias formas diferentes, né, além daquelas que se ouve muito falar, que são os vídeos, mas ao longo da minha fala eu vou trazer, né, algumas elucidações a respeito da metodologia ativa chamada de sala de aula invertida, que na minha pesquisa de mestrado, inclusive, a terminologia metodologia ativa não era muito usada, e eu acabei, durante, né, a minha dissertação, preferindo chamar de abordagem pedagógica. Então, na minha dissertação do mestrado, a terminologia que eu uso não é metodologia ativa, eu uso abordagem pedagógica. Bom, aqui eu trouxe um vídeo para levantar, né, algumas reflexões, para causar algumas reflexões em relação à mudança que a educação vem sofrendo ao longo dos tempos. As tecnologias educacionais, ao longo do tempo, como elas mudaram, como nós, enquanto alunos, vivenciamos algumas delas e como os alunos dos dias de hoje vivenciam a educação com as tecnologias disponíveis ao alcance deles. Como disse, é um videozinho curto e está disponível no YouTube.
Bom, a partir do vídeo, a gente consegue perceber, e acho que até se identificar um pouco com várias dessas tecnologias, as quais nós conhecemos bem, algumas, até tendo em vista a nossa própria experiência enquanto alunos, vivenciamos algumas delas. Na minha graduação, eu tive várias aulas em que os professores utilizavam transparências, isso já na universidade. Então, durante um período aí de nem 20 anos, como as coisas mudaram, como vários recursos tecnológicos digitais surgiram, com o sentido, com o objetivo, né, de fazer com que houvesse de fato uma revolução na educação, para que a gente pudesse, de alguma forma, repensar práticas, repensar sistemas, e é muito importante, principalmente nos dias de hoje, pensar em meios de trazer os nossos alunos para uma posição diferenciada daquela a qual eles não estão acostumados, né, que é aquela posição de passividade. Ou seja, eles acabam ainda em pleno século XXI tendo essa posição passiva de receptores do conhecimento, se a gente pode dizer assim, e os professores ainda, muitas vezes, ocupam a posição de veiculadores desse conhecimento. E hoje a gente sabe que não é bem assim, porque os alunos eles têm contato com todo tipo de conteúdo de uma forma muito rápida, numa quantidade muito grande, e né, fica até a dúvida, qual que é a posição do professor nesse contexto? Qual é o papel do professor hoje nessa educação tão mediada por tecnologias digitais, tão presente em termos de oferecimento de conteúdo para os nossos alunos, né? Como essa educação multimodal hoje ela acontece, né? De que formas a gente pode agir para tentar acompanhar as mudanças que aconteceram, como a gente pode pensar numa aula que traga esse aluno que não tem muito interesse às vezes, ou que está muito antenado ou preocupado em mexer no celular durante uma aula, né? Como fazer com que as nossas aulas sejam mais eficientes, como pensar numa prática mais eficiente para conseguir, de fato, equilibrar não só a aula tradicional, como ela ainda tem que ser dada, mas o uso também de tecnologias digitais para que o nosso aluno entenda que é possível, sim, usar as duas coisas, unir as duas coisas para fazer com que ele consiga, de fato, aprender conteúdos, entrar em contato com vários tipos de informação. E como eu vou falar de sala de aula invertida, ela vem com exatamente esse objetivo: fazer com que o aluno saia dessa posição passiva que normalmente ele tem e passe a ter uma atitude mais ativa em relação ao próprio conhecimento, à própria construção da sua aprendizagem. Existem muitos desafios em relação a isso. Existem muitas adaptações que precisam ser feitas, mas o importante é que a gente tem à nossa disposição um recurso, uma metodologia que pode encurtar essa distância que existe entre as aulas tradicionais e os alunos conectados do século XXI. E uma das formas, né, é a sala de aula invertida, de fazer com que as nossas aulas possam ser um pouco mais significativas e um pouco mais eficientes em relação à mudança de postura dos nossos alunos, né, para que ela seja um pouco mais ativa. Definindo a sala de aula invertida, é basicamente o conceito seguinte: o que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é executado em casa.
e o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado em sala de aula. Porque existe hoje ainda algumas dúvidas em relação, principalmente à palavra invertida. Tem muita gente que pensa, os alunos é que vão dar aula? Não. A inversão aqui é do espaço de acesso ao conteúdo. Basicamente é isso. E eu trouxe a foto desses dois, que são, respectivamente, o professor Aaron Sims e o Jonathan Bergman. Aí eles são os criadores da sala de aula invertida? Não necessariamente, porque há registros de práticas muito parecidas desde os anos 90 nos Estados Unidos. Porém, eu posso dizer que eles são os sistematizadores da sala de aula invertida, porque, de fato, eles foram os primeiros, foram os pioneiros a criar publicações descrevendo essa metodologia. Então, como referência, né, quando se fala em sala de aula invertida, nós temos esses dois professores de química de uma escola americana que já há muito tempo, desde 2009, eles já vêm implementando com uma frequência muito grande a sala de aula invertida para as suas aulas. E como é que eles resolveram sistematizar isso? Muitos alunos dessa escola, assim como acredito que em várias outras, precisavam faltar às aulas porque participavam de competições esportivas ou qualquer outro tipo de competição em que eles não estariam nas aulas enquanto elas estivessem sendo ministradas. Então, teoricamente, eles perderiam essas aulas. E para que os alunos não tivessem prejuízo de conteúdo, o que os dois professores fizeram? Eles dividem, né, a disciplina de química. Eles começaram a gravar os conteúdos que seriam explicados na sala de aula e enviar para esses alunos que não estavam participando das aulas, por razões de viagem, por exemplo. E o que eles começaram a perceber? Que até os alunos que estavam participando regularmente das aulas queriam ter acesso a esses vídeos como uma forma de estudo em casa, como uma forma de ter acesso ao conteúdo em casa. Então, isso foi muito importante para que eles percebessem o alcance que essa metodologia teve e pudessem, de alguma forma, sistematizar isso para que alcançasse todos os alunos. A partir de então, foi exatamente o que eles fizeram. Começaram a gravar os vídeos com a explicação, o conteúdo, a parte teórica, vamos dizer assim, enviar para os alunos anteriormente às aulas, e o tempo de aula poderia ser usado para tirar dúvida, para que eles pudessem acompanhar os alunos mais de perto e que fosse feita o que tanto se fala hoje em dia, que é a personalização do ensino, ou seja, os professores, eles estariam ali quando o aluno tivesse mais dúvida, que era a hora de fazer a atividade. Por quê? Qual que é a lógica que ainda a gente usa nas escolas? Durante as aulas, nós transmitimos o conteúdo e as atividades devem ser feitas em casa para que o aluno fixe o conteúdo. E muitas vezes, quando o aluno vai fazer uma atividade prática, é que ele tem a dúvida. E nessa hora, nós, professores, não estamos junto deles para poder esclarecer a dúvida, para poder responder as perguntas que eles tenham. E a lógica da sala de aula invertida resolve isso. Ou seja, eu entrego anteriormente à aula o conteúdo dela e uso esse tempo exatamente para poder fixar o conteúdo. E vou tirando dúvidas pontuais. Isso faz com que a aula renda mais do ponto de vista de conteúdo, certo? E ela também seja mais significativa para os alunos, porque é uma aula em que eles estão, de certa forma, produzindo mais. Dando prosseguimento, a lógica, portanto, da sala de aula invertida é a descentralização dos saberes.
o que já acontece com todo esse oferecimento de informação e meios de pesquisa, né, de que os alunos dispõem hoje em dia. Nós saímos do centro do processo de ensino-aprendizagem como únicos detentores do conhecimento e os alunos eles passam a ter uma posição mais centralizada nesse processo de ensino e aprendizagem. E ele, de certa forma, também começa a desenvolver uma certa autonomia, que é ter as suas funções fora da escola, certo? Que seria, no caso, assistir um vídeo, ler um texto, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas o aluno, ele é a peça fundamental e responsável pela sua aprendizagem. Ou seja, nós estamos falando aqui de quê? De autonomia, que precisa ser criada nos nossos alunos para que, de fato, nós consigamos deles o retorno que é tão necessário para que o uso da sala de aula invertida faça de fato sentido, faça de fato o efeito que a gente espera que ele faça. Bom, na seara das metodologias ativas, hoje em dia tem se falado muito nelas, tem se falado em várias possibilidades de aulas, de dinâmicas de aula, de sistematização de aulas, enfim. Quando se fala em educação hoje em dia, um tópico que não fica de fora de qualquer discussão é o das metodologias ativas, que tem como cerne exatamente essa descentralização da figura do professor e uma participação mais ativa do aluno no seu processo de ensino e aprendizagem. E existem várias hoje em dia que a gente tem conhecimento, muitas delas já usadas até há algum tempo, mas não tinham recebido ainda, não haviam recebido ainda essa nomenclatura de metodologia ativa, mas que surtem um efeito muito positivo durante as aulas ou como processo de avaliação, enfim. Né, eu trouxe aqui algumas para poder ilustrar. Dentre elas, né, a sala de aula invertida, o Peer Instruction, do professor Eric Mazur, né, do MIT. Ele é um professor de física e que trouxe essa proposta, né, do trabalho por pares, né, de colocar junto aquele aluno que tem uma facilidade maior com o conteúdo, com aquele que de repente não tem tanta facilidade assim, para que possa haver uma cooperação. Às vezes, a linguagem que nós professores usamos para explicar uma matéria, um conteúdo que seja, não é tão bem entendida pelo nosso aluno quanto a linguagem de um par, de outro colega de sala. Então, essa possibilidade de ele estar junto com alguém que tem uma proximidade, inclusive linguística, com ele, talvez facilite o entendimento daquele conteúdo que ele precisa aprender. Tem o post-it, né, que eu, inclusive, já faço de vez em quando em sala, quando eu quero fazer um brainstorm, quando eu quero introduzir uma discussão, ou até mesmo fazer uma revisão de conteúdos, a lógica é exatamente a do post-it. Vou pegar um aqui, né? Exatamente essa, de a gente usá-lo para colocar informações objetivas e significativas para nós. Só que eu faço isso em tamanho A4, para que os alunos possam, seja numa atividade de brainstorming, realizar suas inferências, socializar as suas informações para que a gente discuta determinado tópico, ou ainda, enquanto revisão, para que eles coloquem, né, o que eles aprenderam, o que eles ainda têm dúvida. Então, é um recurso
que é muito interessante para as salas de aula, desde o fundamental, né, os anos iniciais do Fundamental 2 até graduação, por exemplo. Essas aqui que eu trouxe são metodologias que podem ser usadas em vários segmentos. E a vantagem delas é exatamente essa flexibilização. E não só numa disciplina ou em outra, né, elas são adaptáveis para várias áreas do conhecimento também. Né? Se a gente for parar e pensar, o professor Sams e o professor Bergman, eles são da área de química, eu sou da área de linguagens. Então, mesmo assim, sendo de áreas tão diferentes, eu consigo adaptar para a minha realidade, para os meus alunos, para o meu conteúdo, a sala de aula invertida, assim como eles fazem para os alunos deles, e outras disciplinas podem fazer também tranquilamente, desde que a gente siga o planejamento sugerido e aquele que realmente é funcional para nós, que dá para fazer, dá para modificar sem que haja prejuízo no processo de ensino e aprendizagem. Fica aí a dica do post-it, que é muito interessante fazer durante as aulas. O brainwriting, né, que é outra sugestão de metodologia, é exatamente você colher dos alunos as impressões que eles tiveram a partir da leitura de determinado texto. Eu acredito que seja interessante falar em brainwriting, né, que é escrita cerebral, digamos assim, mas como algo que demonstra o entendimento que o aluno teve de um texto, muitas vezes de um texto mais denso, de um texto mais complexo, ou das informações principais que ele foi capaz de extrair desse mesmo texto. Então, normalmente, eu estou falando, claro, da minha experiência. Eu peço para que os alunos façam a leitura desse texto, que seja, de repente, um pouco mais complexo, até em relação ao vocabulário, por exemplo, e vou pedindo para que eles construam um resumo desse texto com as ideias principais que eles acreditam que sejam as ideias principais, e nós vamos escrevendo essas ideias no quadro e vamos discutindo algumas delas, caso algum aluno não tenha entendido ou alguma informação não tenha ficado muito clara. Os games, né, dando prosseguimento. Gamificação também é um assunto sobre o qual tem se falado na educação nos últimos tempos. É um assunto muito interessante e também ajuda muito a fazer com que a sala seja mais ativa, com que o aluno tenha essa função mais ativa durante uma aula, que ele tenha um papel mais ativo durante uma aula, né? Porque tem toda uma questão da narrativa desse jogo, das instruções, a competitividade, claro que saudável também, que o uso desses games faz com que aconteça. E a escrita colaborativa também, né? Dá para a gente criar textos a várias mãos, dá para a gente produzir conjuntamente, né? Por meio, por exemplo, de recursos como o Google Docs, né? Pedir produção de texto, mas que haja essa colaboração entre alunos. Isso é muito importante e até do ponto de vista de aprendizagem, eles conseguem aprender fazendo, refletindo sobre a escrita do outro, sobre a própria escrita. Então, são, né, sugestões que eu trouxe aqui e que, na minha prática, fazem uma diferença muito grande, e acredito que na prática de muitos professores também que já usam, já percebem isso, e aqueles que ainda não implementam vão conseguir perceber de uma forma muito explícita
como o uso dessas metodologias ativas vai ajudar a transformar as aulas, a fazer com que os alunos realmente se sintam mais responsáveis, se sintam mais ativos e se sintam como, de fato, parte desse processo de ensino e aprendizagem. Bom, então, como a sala de aula invertida deve ser, de fato, implementada para que nós consigamos o resultado que nós queremos? Primeira coisa, né, como sempre, parte do objetivo que nós temos com determinado conteúdo, com determinado assunto, com determinada aula. Assim que o objetivo ou os objetivos estiverem muito claros, nós temos que pensar na preparação dessa aula, em como nós vamos entregar esse conteúdo para os nossos alunos com antecedência, como nós vamos manejar o tempo da aula pós-contato com esse conteúdo que nós entregamos previamente e pensar num pós-aula. Então, eu posso dizer que são 3 momentos distintos quando nós entregamos sala de aula invertida. É o antes, o durante e o depois. Então, antes, como a gente consegue perceber, né, como a gente consegue visualizar aqui, né, à minha esquerda, antes da aula, nós temos papéis muito distintos aí do professor e dos alunos, mas todos os dois têm a sua função, têm a sua responsabilidade no pré-aula. A do professor, como vocês podem observar aqui, é preparar o conteúdo que vai ser entregue aos alunos, e essa preparação, ela de fato é trabalhosa, porque ela pode acontecer de várias maneiras. Desde a gravação de um vídeo, por exemplo, que exige uma posterior edição, um trabalho da forma, né, sobre a forma como você vai entregar esse vídeo, certo? E como eu sei que nós somos muito preocupados com o conteúdo, com o resultado daquilo que a gente entrega, sempre nós vamos ter trabalho. Não adianta pensar em usar metodologia ativa se nós não pensarmos que vai ser fácil, porque na realidade não exige muito de nós, porém o resultado ele é muito gratificante. Então vale a pena e a gente consegue perceber o quanto é bom implementar. Bom, voltando aqui, inicialmente antes da aula, nós temos, por parte do professor, a preparação do conteúdo. Como eu disse, pode ser por meio de um vídeo, pode ser por meio da escolha de um ou vários textos para que os alunos leiam com antecedência, pode ser que eles assistam um documentário que não tem que necessariamente ser produzido pelo professor, um vídeo que nós podemos escolher para que os alunos vejam, para que os alunos assistam, não tem necessariamente que ser um vídeo gravado por nós. Mas se isso for fácil ou se tivermos facilidade em gravar os vídeos, melhor ainda. Então, preparado o conteúdo, escolhido o texto, escolhido os sites, escolhido e preparado o conteúdo que vai ser entregue, nós vamos pensar na forma como ele vai ser entregue. Vai ser por um grupo de WhatsApp, vai ser por e-mail, um link de e-mail, enfim, né? Também escolhemos a forma de compartilhamento. Agora chega a parte de responsabilidade dos alunos, que é acessar esse conteúdo, como vocês podem ver aqui ainda à minha esquerda, mais na parte de baixo. Então, o aluno, ele precisa acessar o conteúdo anteriormente à aula. Então, ele precisa assistir ao vídeo, ele precisa ler os textos, ele precisa assistir a um documentário ou ter acesso a qualquer outro material que o professor tenha sugerido. Por quê?
isso vai impactar diretamente no andamento da aula. Bom, então, temos a preparação, né, por parte do professor do conteúdo que vai ser entregue e a entrega dele, e por parte dos alunos, o acesso a esse conteúdo. Durante a aula agora, né? Então, os meus alunos assistiram a um vídeo ontem, que foi quinta-feira, para a minha aula de hoje. Então, o que eu posso fazer durante essa aula? Primeira coisa, né? O que o Bergman e o Sams sugerem enquanto divisão do tempo de aula. Nós vamos falar um pouco mais na prática e numericamente sobre isso daqui a pouco. A lógica das atividades durante a aula é que, inicialmente, o professor esclarece dúvidas pontuais e gerais sobre algum assunto, sobre alguma questão que os alunos tenham, e no tempo restante, os alunos fazem atividades relacionadas àquele conteúdo entregue no dia anterior, né, ou de qualquer forma com o qual eles tenham tido contato anterior. E caso ainda durante a realização dessas atividades houver alguma dúvida, o professor pode ir pontualmente a cada aluno ou a cada grupo, porque as atividades podem ser feitas em grupo também, e vai tirando as dúvidas pontuais. Daí a lógica da personalização do ensino, porque às vezes um grupo ou um aluno tem uma dúvida, o outro aluno tem outra dúvida de uma natureza diferente. Então, durante essa aula, os alunos vão fazendo atividades para fixar o conteúdo. É possível realizar debates, seminários, enfim. Essas atividades, elas podem ser de várias naturezas diferentes. Não necessariamente apenas uma lista de exercícios. Existe a possibilidade de você, enquanto professor, pensar numa atividade que pode ser feita em sala, além de uma lista de exercícios. Existe essa flexibilidade também. Bom, terminada a aula, tiradas as dúvidas, feitas as atividades, retiradas também as últimas dúvidas que de repente eles possam ter. Bom, vamos pensar no pós-aula. Então, como é que seria esse pós-aula? É a reflexão que nós fazemos a respeito do resultado que tivemos. Os alunos, de fato, retiraram todas as dúvidas? Ótimo. Então, eu posso pensar no próximo conteúdo. Eu posso pensar no próximo material que eu vou entregar. Eu posso dar uma atividade para que seja feita em casa, né, para que eles revisem o conteúdo, que seja baseada naquilo que a gente discutiu, e que eles tragam para a sala alguma dúvida que, de repente, eles ainda tenham. Posso pensar nisso também, eu posso fazer isso também. Mas esse pós-aula, ele é principalmente um momento de reflexão. Eu alcancei o objetivo que eu queria? Se sim, ótimo, eu já penso no próximo passo, no próximo conteúdo. Se não, talvez eu preciso rever todo o processo que eu organizei e com certeza eu vou encontrar ali alguma coisa que talvez eu possa fazer diferente para que numa próxima aula eu consiga de fato chegar ao objetivo que eu tinha inicialmente. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, por favor, podem colocar no chat que eu respondo tranquilamente, certo? Se tiver alguém ao vivo, pode colocar o nome para que seja enviado o certificado. Bom, então nós temos, ao implementar a sala de aula invertida, o desenvolvimento de algumas habilidades, o que é muito importante, tendo em vista esse aprendizado ativo por meio de uma metodologia ativa. Então, antes da aula, quais habilidades cognitivas eu posso potencializar? O recordar, o compreender, o estar em contato com o conteúdo pela primeira vez, certo? As socioemocionais,
né, a motivação, porque eu preciso ter acesso anterior ao assunto para poder conseguir participar efetivamente da aula e ter as minhas dúvidas retiradas. Autonomia, porque depende de mim ter acesso ao conteúdo que eu preciso. Perseverança, ou seja, eu sei que a minha tarefa agora não é mais aquela tradicional. Minha tarefa agora é aquela que eu preciso ter acesso ao conteúdo antes da minha aula. As habilidades, cognitivas, né, durante essa aula, aplicar, analisar, avaliar e criar. Ou seja, durante essa aula a gente consegue aplicar o conteúdo, a gente consegue analisar um exercício, analisar um texto, avaliar se nós conseguimos realmente aprender ou ensinar determinado conteúdo e, por que não, criar, né? Criar soluções, né, que de repente tenham sido demandadas por uma atividade, enfim, né? E cognitivamente, autocontrole, resiliência, colaboração, porque nós estamos, né, numa sala de aula com muita gente e com possibilidade de comunicação efetiva, né? Próxima habilidade socioemocional e comunicação, criatividade. Então, é muito importante pensar no desenvolvimento dessas habilidades também ao aplicar a sala de aula invertida, né? Como ela possibilita, né, a potencialização dessas atividades. E no depois da aula, né, no pós-aula, a gente tem a possibilidade de recordar conteúdos, né? De fato, atestar a nossa compreensão, aplicar, né, aquele conhecimento em alguns outros exercícios que o aluno, de repente, possa fazer autonomamente, analisar, avaliar, criar. Então, a gente tem todas essas possibilidades aí ao implementar a sala de aula invertida nas nossas aulas. Muita gente tem dúvida em relação à quantidade de aulas. Ah, mas eu posso inverter quantas aulas? Eu tenho um número determinado de aulas para que eu consiga inverter? Não existe um número determinado. O Bergman e o Sams, eles invertem praticamente todas as aulas. Praticamente todas as aulas deles são nesse modelo invertido. No meu caso, por exemplo, não acontece isso. Apenas para alguns conteúdos é que eu penso nessa inversão. Não que eu ache que seja ineficaz fazer todas as aulas. Não, não é isso. Mas a gente ainda está caminhando nesse processo aí de criar autonomia nos alunos, para que eles entendam a importância de fazer a parte deles antes dessa aula. Então, por isso, eu escolho alguns conteúdos que possam, de certa forma, ser mais instigantes para que eles, de fato, façam as atividades anteriormente à aula. Então, não há um número específico ou recomendado de aulas que possam ser invertidas. Isso fica a cargo de cada professor, certo? Bom, decidi inverter as minhas aulas, e agora? Agora, entram em cenas alguns objetivos do minicurso, né? Da oficina, né? E também não deixa de ser, porque a gente vai pensando em maneiras de colocar em prática, né? Trabalhar o conceito de sala de aula invertida, apresentar formas de implementação dela, seja por meio de recursos analógicos ou digitais. Outra dúvida que muita gente tem é em relação ao uso dos recursos digitais, porque a gente sabe que muitas escolas não dispõem de recursos básicos digitais, como acesso à internet. Muitas vezes fica difícil pensar em uma atividade ou outra que tenha obrigatoriamente que se usar a internet ou outro dispositivo eletrônico que necessite do acesso a ela. Isso ficou até muito evidente durante a pandemia,
Muitos alunos não tinham um celular para conseguir acompanhar a aula, às vezes era um celular por família, tinha uma dificuldade muito grande de ter acesso à internet. Então, é possível usar a sala de aula invertida, mesmo que seja com recursos analógicos. Dando um exemplo simples, você vai introduzir um conteúdo dentro da sua área. Por que não usar o livro didático, pedir para que os alunos leiam determinadas páginas, tragam questionamentos, porque a nossa aula vai ser voltada para esse conteúdo com o qual eles tiveram contato anteriormente. Então, essa entrega anterior seria feita na própria sala com a instrução do que eles deveriam fazer. Então, a tarefa de vocês, né, o dever de casa na sala de aula invertida é assim: o acesso ao conteúdo. As atividades é que são feitas na escola, que normalmente são a tarefa. Por isso, essa lógica de inversão, né? Mais uma vez repetindo aqui. Então, o que, que acontece? Você pode sugerir a leitura no dia anterior, no dia posterior, né? São feitos os questionamentos, são retiradas as dúvidas e vamos para alguma atividade prática, né? Em relação àquela leitura feita previamente. Sugerir planejamento de atividades, bem como seu desenvolvimento e avaliação, né? Eu acabei de fazer agora, por exemplo, sugerir, e eu vou sugerir mais algumas possibilidades no decorrer desse mini curso / oficina. Socializar a possibilidade de inversão das aulas a partir dos planejamentos elaborados pelos participantes. Bom, vocês podem deixar sugestões ou até relatos de experiência no chat para que, de fato, quem estiver assistindo, quem estiver participando, conseguir um insight ou mais informações a respeito daquilo que você, de repente, fez na sua aula e deu certo. Pode servir de inspiração para outros colegas também colocarem em prática nas suas próprias aulas. E uma coisa que eu gostaria de salientar é como é importante essa troca de informação entre os professores, porque se eu implementei uma metodologia diferenciada, se eu implementei a sala de aula invertida e deu certo, tá, opa, talvez eu possa fazer isso na minha aula também, para poder dar uma modificada nela, dar uma movimentada nela, fazer os alunos participarem um pouco mais. E a vantagem da sala de aula invertida é exatamente essa: a gente vai ganhando a participação dos nossos alunos. É processual. Eles vão acostumando com esse tipo de atividade, certo? Eles vão entendendo essa sistemática com o tempo. Claro que quando a gente vai implementar, a gente sempre explica, né, por que eles estão fazendo aquilo, qual que é a intenção, qual que é o nosso objetivo com aquela atividade. E eles vão percebendo que a aula ela vai sendo muito mais movimentada e a gente ouve coisas do tipo: olha, a aula passou rápido, mas é porque nós temos ali uma movimentação diferente daquela tradicional com a qual nós estamos acostumados. Não só nós, professores, mas os alunos também. Mas é uma coisa que eu sempre falo em toda a formação que eu faço. A gente precisa entender que é processual. Não é do dia para a noite que todo mundo vai entender e vai dar certo sempre. A gente vai analisando, refletindo, adaptando, e com o tempo a gente vai percebendo que realmente vale a pena inverter as aulas, porque o resultado que a gente tem é muito positivo, né? Eu comprovei isso, inclusive, com a minha pesquisa no mestrado, né? Como os alunos responderam bem a todas as atividades enviadas e todas as atividades feitas também em sala de aula.
Bom, então aqui eu trouxe o passo a passo de como inverter a sua aula. E eu falo aqui, eu peço perdão pelo barulho, porque eu moro diferente para a rua e, infelizmente, fica difícil, às vezes, manejar isso. Mas, então, aqui eu trouxe passos para que a gente consiga inverter as nossas aulas. Então, primeiro deles é escolher temas que talvez você gaste muito tempo da aula explanando sobre ele e para o qual necessite de tempo para desenvolver discussões, atividades ou aproveitar conceitos. Porque às vezes a gente gasta uma aula inteira explicando uma matéria, um conteúdo, ou às vezes até mais de uma. Além disso, a gente precisa de tempo para corrigir exercício, para fazer uma discussão, e a gente acaba gastando muito tempo, muitas aulas em determinado assunto. Às vezes, você pode pegar uma parte desse tópico para que seja feita no modelo sala de aula invertida, ou seja, dê um dê um conteúdo para que os alunos estudem previamente e promovam uma discussão no dia seguinte a respeito daquele assunto. No outro dia, eles podem ter acesso a mais uma parte de um outro tópico desse conteúdo e na aula seguinte fazer atividades. Então, eu, na minha prática, é o que normalmente eu levo em consideração, né? Esses temas um pouco mais extensos. E os próprios Bergman e Sams falam muito a respeito disso também, né? Que aqueles tópicos que são um pouco mais pesados, eles são os ideais para serem invertidos. Eu menciono muito o Sams e o Bergman porque eles são muito ativos, eles têm inclusive uma comunidade global para professores dentro, né, da sala de aula invertida. A gente tem muitos relatos, a gente tem muitas informações, tem alguns cursos que eles oferecem, inclusive gratuitamente, para que sejam feitos dentro desse tema. E assim, eles, esse ano, publicaram uma edição nova do livro que eles tinham publicado anteriormente em 2016. Então, tem uma edição nova do Flip Your Class, que ainda a gente tem só a versão em língua inglesa, mas ela traz algumas atualizações em relação a algumas informações que eles davam no livro de 2016, né? 2012, teve um em 2012, um outro em 2016, e esse de 2023 é uma atualização desse de 2016, em que eles dizem o seguinte: olha, algumas coisas mudaram, mas a lógica principal da sala de aula invertida permanece, que é a entrega do conteúdo anteriormente à aula e o aproveitamento do tempo para outras atividades. E eles mencionam também essa questão dos conteúdos, né? Aqueles que são um pouco mais pesados, aqueles que são um pouco mais extensos, são os ideais para serem invertidos. E importante também salientar, nesse livro de 2023, muita gente, eles dizem que muita gente pergunta quem detém a definição de sala de aula invertida, se é uma definição que é do Bergman e do Sams. Eles dizem que eles não fazem questão de serem os donos dessa definição, e que é algo que pode ser feito e dominado por todos nós. É uma definição que pode ser usada por qualquer pessoa, independentemente de atribuição de autoria de significado. Então, é um termo que é de todos nós, desde que a gente empregue da maneira como deve ser empregado, né? Com todos os objetivos, com todos os passos, né? Para poder chegar a alcançar esses objetivos que a gente busca. Então, fechando parêntese, voltando aqui, esses temas, né, que são
normalmente mais extensos, são os ideais para que haja aulas invertidas sobre eles. Segundo ponto importante, manter o foco ao preparar o material. Use o tempo com sabedoria. Ou seja, você vai entregar para os seus alunos qual material? É um vídeo? É um texto? É um documentário? É a visita a vários sites que você sugere? Então, tudo isso tem que ser pensado para que o seu objetivo de ensino e aprendizagem seja alcançado e que os alunos possam acompanhar também todos esses conteúdos e serem capazes de fazerem atividades, as discussões ou qualquer outra atividade que seja, mesmo com o seu acompanhamento. E a questão do tempo, né, ela é muito importante porque ele que determina a forma como você vai conduzir, por exemplo, a sua aula. Mas o tempo é importante também em relação a alguns materiais que nós entregamos para os nossos alunos. O que as pesquisas sobre sala de aula invertida dizem? Que vídeos muito longos não são ideais, porque os alunos perdem o interesse no conteúdo muito fácil. E então, o ideal é que os vídeos tenham aí cerca de 5 a 12 minutos, não ultrapassem isso. Principalmente se forem vídeos que a gente grava. A não ser em alguns casos que o vídeo seja realmente um pouco maior, mas mesmo assim é necessário que os alunos vejam, né? Isso, via de regra, o vídeo ele precisa ser mais curto, mas caso seja necessário, eu não vejo problema nenhum em pedir para que os alunos assistam a um vídeo um pouco mais extenso, vez ou outra. Explique aos alunos a metodologia que será utilizada e todos os objetivos. Então, por que eu estou dando de tarefa uma coisa que normalmente eles fazem durante a aula e vice-versa? Então, eles precisam entender por que eles estão fazendo aquilo também. Então, mas tarefa vai ser só assistir um vídeo? Porque, como eles não estão acostumados, eles fazem esses questionamentos, dependendo do segmento. Os pais também fazem. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu inverti a minha aula, isso foi lá pelos anos de 2016, 2017, eu dava aula numa escola particular naquela época e eu fiz uma carta para que a escola mandasse para os pais, explicando que algumas vezes a tarefa dos filhos iria ser naquele modelo, um pouco diferente daquela com a qual eles estavam acostumados. Eu fiz isso exatamente para tentar minimizar questionamentos a respeito da prática. E expliquei para os alunos também que em algumas aulas, alguns dias, seria necessário que a tarefa fosse assistir a um vídeo ou ler determinado texto. Por que eles têm esse questionamento? A lógica de tarefa deles é sempre resolução de exercício. Então, quando a gente troca, eles sentem essa modificação, eles sentem essa mudança. Mas na prática, a aula rende mais, né? Então, explicar para os alunos a metodologia é importante porque a sala de aula invertida permite que os alunos gerenciem seu tempo e seu ritmo de estudos. É o que eles chamam lá em 2016, de personalização. E repetem, né, essa lógica, reafirmam, ratificam essa lógica nessa edição nova agora de 2023. Bom, se achar interessante, utilize cerca de 15 minutos no início da aula, junto com os alunos, para elencarem os tópicos mais relevantes do conteúdo com o qual tiveram contato previamente. E é importante salientar que é nesse momento que nós, professores, exercemos o nosso papel de mediadores, realizando o filtro das informações pesquisadas e inserindo outras que julgarmos necessárias. Esse apanhado de informações pode ser colocado no quadro. É o que eu falei em relação àquela questão de pegar a informação que os alunos trouxeram
e transformar, né, num resumo para que eles possam usar durante a realização de uma atividade. Bom, alguns recados importantes. Sem dúvida, é necessário salientar que, utilizando a SAI, deixamos os nossos alunos com mais responsabilidade sobre o seu processo de ensino e aprendizagem. Eles se sentem empoderados, pois possuem informações sobre o conteúdo, o que dá a eles maior segurança de expor suas dúvidas e contribuir com a aprendizagem dos demais. O que acontece? Como é que funciona esse empoderamento, né? Eles conseguem, às vezes, levar informações que os outros completam, questionam, e ele tem base para poder argumentar em cima do questionamento do outro. A personalização do ensino também aparece como componente da SAI, pois ela respeita o ritmo de aprendizagem do aluno. Caso ele assista a um vídeo, ele pode rever quantas vezes achar necessário, pausar quando e quantas vezes quiser, por exemplo. É uma coisa que o Bergman e o Sams falam o tempo inteiro sobre uma das vantagens de se aplicar a sala de aula invertida, que é poder pausar o professor sempre que eles tiverem essa necessidade. Pausou, anotou a dúvida, voltou, reviu o vídeo, surgiu outra dúvida, dá para anotar também. Então, isso é muito importante do ponto de vista prático, principalmente se a gente for pensar na aula seguinte. Bom, aqui eu trouxe algumas atividades que podem ser desenvolvidas a partir do uso da implementação da sala de aula invertida, né? A gente pode promover debate sobre um assunto. Ela pode ser usada para apresentar, introduzir qualquer tópico, ou para complementar um tópico que vai ser introduzido em sala, listar várias curiosidades. Às vezes, os alunos, como tarefa, eles não têm que necessariamente assistir um vídeo, mas eles têm que pesquisar curiosidades sobre o assunto para levar para a sala de aula. Então, isso faz com que a aula seja diferente também, mesmo que você precise introduzir um conteúdo que seja presencialmente, né? Então, é interessante também usar a SAI, né, sala de aula invertida, para que você possa pegar algumas informações que sejam interessantes para unir com aquelas que você vai trabalhar na sua sala. É interessante realizar a lista de exercícios, né, criar lista de informações sobre determinados tópicos, que é o brainwriting, né? Ou até usar jogos. Então, com aquele conteúdo que eles tiveram contato anteriormente, um jogo pode ser criado em sala, né? Pode ser usado um aplicativo qualquer de jogos que seja, e é uma forma de os alunos exercitarem, o professor tirar dúvidas, só que de uma forma mais leve, né? Nesse caso aí usando a gamificação. E a gente não pode deixar de fora, né, esse sexto passo, que é a avaliação, né? Porque é muito interessante falar numa metodologia ativa, é muito interessante falar na implementação dela, no passo a passo, mas e a avaliação? Como é que fica? Qual o lugar da avaliação quando você resolve implementar a sala de aula invertida? Porque é conhecido de todos que os alunos eles têm uma preocupação muito grande com a avaliação quantitativa. Ou seja, muitos fazem, vai valer nota? Né? O vai valer nota motiva também os alunos a realizarem as atividades, né? Muitas vezes. Então, como é que eu sugiro que essa avaliação seja feita? Primeiro, eles têm que saber como é que isso vai ser feito, como é que eles vão ser avaliados.
Então, eu trouxe algumas sugestões sobre a realização de avaliações, que pode ser pela participação dos alunos, se for um debate, uma discussão em sala, pela participação deles efetiva, pela pesquisa feita no caderno, como eu disse agora há pouco. Eu vou introduzir um conteúdo, mas eu quero que os alunos tragam curiosidades sobre alguém que tem a ver com o conteúdo, ou sobre algum tópico relacionado ao conteúdo, e que isso seja feito no caderno, para que não vire também um copia e cola e entrega. Então, os alunos fazem essas pesquisas, né, por escrito. Então, é uma forma também de avaliar o trabalho que eles tiveram ao longo desse dia aí de pesquisa, né, de busca. Pelos exercícios realizados em sala, quando for o caso de uma lista de exercícios, ou um exercício específico, ou uma rotação por estações também, isso pode acontecer. E também pela participação na correção dos exercícios. Como vocês podem perceber aqui, grande parte da avaliação, muitas vezes, ela é feita tanto de forma oral quanto de forma escrita. Então, não uso só aquela avaliação tradicional escrita para poder avaliar os alunos quando eu implemento a sala de aula invertida. Eu posso avaliá-los pela participação em sala, porque a pontuação ela acaba sendo um motivador, como eu disse agora há pouco. Pelo nosso sistema educacional, criou-se, né, essa cultura do valer nota. Então, a atividade ela acaba valendo nota, é um motivador para que o aluno desenvolva também. Né? Então, aí a gente consegue também flexibilizar nas formas de avaliação. Bom, eu trouxe aqui algumas sugestões, são de fato apenas sugestões, que podem ajudar na hora de inverter uma aula. Buscas no Google. A gente pode buscar textos relacionados ao tópico, enfim, os próprios alunos eles podem buscar algumas informações sugeridas por nós, visitar alguns sites sugeridos por nós também, porque é muito importante deixar claro que quando a gente pede para que um aluno pesquise, é importante direcionar a pesquisa do aluno, para que a gente consiga desenvolver também em sala o nosso trabalho bem, de uma forma eficiente, de uma forma eficaz. Então, o que acontece? Sugerir sites para que eles pesquisem sobre o conteúdo lá. Porque nós podemos, nesse caso, ter uma noção de qual tipo de informação os alunos vão trazer para as aulas. Porque se a gente deixa aberto demais, eles podem, de repente, ser direcionados para sites que não tenham informações confiáveis ou, né, que sejam de alguma forma incorretas. Para gravar os vídeos, professor que de repente quer gravar os seus vídeos para entregar para os alunos com antecedência, ele pode usar o OBS Studio, o YouCam 7, o Screencastify, que é o que eu mais uso quando eu gravo vídeos. Então, eu trouxe aqui 3 possibilidades de gravadores de vídeo de tela, né, em que a gente consegue gravar a nossa tela e aparecer também durante as aulas, né, durante esse vídeo. O OBS, ele, de todos os 3, né, ele tem um valor interessante, né? Ele tem a sua versão gratuita, mas ela tem, todos os 3, na realidade, têm versões gratuitas, mas ele tem um preço dos 3 um pouco mais acessível, porque o Screencastify, por exemplo, pagamento é em dólar, então a gente depende do câmbio para pagar mais ou menos barato, né?
mas todos têm muita qualidade, muita qualidade. O Screencastify, eu gosto muito dele porque ele é associado ao Google, então ele já fica salvo na minha barra de ferramentas ali, então é só eu clicar e ele já entra, né? Tem toda a interface bacana lá, todos os três são muito intuitivos, então são simples de operacionalizar, né? Então, a gente tem o Google Acadêmico, dependendo, né, do segmento em que você atua também, é interessante. O YouTube é um repositório de vídeos incrível para a gente escolher também, selecionar os vídeos que os alunos podem ter contato, podem ter acesso. Sites de ONGs, por exemplo, Porvir, essa plataforma do letramento, tem muitos planos de aula que, de repente, a gente pode adaptar para a nossa realidade e fazer com que ele seja adaptado também à metodologia da sala de aula invertida, né? Os livros didáticos, como eu disse, se você tem muita restrição sobre em relação ao acesso à internet, os livros didáticos são uma opção para que você consiga inverter suas aulas, né? A gente tem o Redigir, né? Aí é bem da área de quem é de linguagens, né? Porque tem vários planos de aula lá relacionados à produção de texto. Então, dá para usar os planos de aula de lá, mais uma inversão de uma aula relacionada à temática daquele plano de aula. Vale a pena conferir também. É um projeto de extensão da professora Carla Viana Coscarelli, da Faculdade de Letras da UFMG. Então, quem é da área de linguagens e de outras áreas afins também, fica a dica aí para poder conhecer e visitar o projeto Redigir. A gente tem o YouTube Educação também, com vídeos mais voltados, né, vídeos um pouco mais didáticos, até dependendo do seu segmento, né, vale a pena pensar, considerar essa possibilidade. Bom, aqui com os vídeos, né? Como é que eu vou inverter a aula? Eu trago sugestões a respeito disso também. Como é que eu vou usar os meus vídeos? Aqui eu trouxe um print de uma tela que eu fiz de um vídeo que eu gravei usando o Screencastify, certo? Ele está salvo no meu Google Drive e eu tenho um projeto de extensão junto com a instituição na qual eu estou, com o Instituto Federal daqui de Ponte Nova. Como eles não têm a disciplina redação, eu ofereço aulas de redação para os alunos do terceiro ano do Instituto Federal aqui de Ponte Nova, focado nas 5 habilidades, nas 5 competências que são avaliadas na redação do Enem. Então, são 5 aulas, cada uma é voltada para uma competência específica e, às vezes, por uma questão de tempo, eu envio os vídeos, certo? Para que eles assistam. Na aula seguinte, eu tiro algumas dúvidas que eles tenham e faço análise de textos relacionadas ao tópico sobre o qual eles assistiram ao vídeo anteriormente. Então, eles já vêm, por exemplo, a aula 3, eles já vêm com essa noção de tipos e gêneros de texto bem fresca, e a hora que a gente chega em sala, eu consigo mostrar para eles, tiro as dúvidas e consigo mostrar como é que isso se aplica na prática da produção de texto e como é que eles vão garantir que o texto deles seja um texto dissertativo argumentativo. Então, eu consigo, na prática, mostrar para todos os alunos como é que funciona. Se eu fosse usar a minha aula toda para explicar o que é tipo, o que é gênero, eu gastaria mais de uma aula, certamente, para poder explicar o que é e mostrar na prática como funciona. Quando eu inverto a minha aula, eu já ganho tempo em relação a isso. E, como eu disse antes, normalmente eu uso a plataforma do Screencastify.
Aqui eu usei também, né, até como teste, o YouCam 7, certo? Esse já tem até um tempinho, mas para mim, eu achei mais fácil o Screencastify, mas esse também, ele é super intuitivo, ele tem muitos recursos também, né? Principalmente na versão paga. Eu achei ele muito restrito na versão gratuita. Então, por isso eu acabei não utilizando tanto. Mas é um recurso que vale a pena conferir o funcionamento. E, claro, eu não quero gravar o meu vídeo. Eu quero utilizar, de repente, um vídeo de um terceiro. Por que a gente fala, às vezes, até muito no vídeo na sala de aula invertida? Porque o Bergman e o Sams, eles gravam os próprios vídeos. O material deles é produzido por eles mesmos. E eles usam o Camtasia ou Camtasia, né, que é o aplicativo de vídeo que eles usam. Só que, para mim, ele é um pouco caro. Ele estava, a última vez que eu tive notícia do preço, ele estava em torno de $300, a licença anual. Mas eles usam, ele tem muitos recursos também, tem a versão gratuita, se eu não me engano, liberada durante 1 mês ou 3 meses, é alguma coisa do tipo. Desculpa, mas é o aplicativo que os dois usam para inverter as aulas dele, para gravarem os vídeos para entregar para os alunos, né? Eles usam Camtasia ou Camtasia, né? Mas a gente pode usar vídeos, a gente pode usar sites, desde que previamente escolhidos por nós. Então, aí no caso do vídeo, é só mandar o link que o aluno abre e assiste o vídeo, né? Não tem grandes problemas aí, não. Tá, mas eu não quero usar vídeo, nem criar o meu vídeo, nem pedir para que eles assistam, porque muitos não têm acesso à internet. Então, eu vou dar um texto para que eles leiam, preciso que eles façam uma leitura prévia. Então, quando você decide pedir para que os alunos façam uma leitura prévia, determinar quais os textos deverão ser lidos. É um texto do livro didático? Ótimo. É um texto que não está no livro? Ok, então como é que eu vou fazer para que os alunos tenham acesso a esse texto? Eu vou imprimir as cópias? Eu vou sugerir que eles façam uma visita à biblioteca? Ou eles façam atividades em duplas, em trios? Porque isso também é importante pensar nessas variáveis. Caso sua intenção seja trabalhar diferentes perspectivas sobre um assunto ou como lidar com informações disponíveis na web, você pode dar liberdade de pesquisa aos alunos. Como assim? De repente, você queira ensinar como fazer uma pesquisa online para não correr o risco de ter acesso à informação de qualidade duvidosa. É uma forma de você deixá-los livres, deixar os alunos livres, para que eles tragam informações de todos os tipos a respeito daquele assunto e fazer um filtro durante a aula. Isso eu acredito que seja interessante também, até para que eles percebam que não é só porque um link está disponível que o conteúdo dele vai ser confiável. É uma discussão importante também, no meu ponto de vista, para que seja realizado com os nossos alunos, já que eles estão tão expostos, né, pelo menos a maioria deles, já estão tão expostos a todo tipo de informações, né? E conteúdos online de todas as naturezas possíveis, né? Tutoriais, portais de notícias, blogs, vlogs e demais conteúdos de interesse da sua disciplina. Ou seja, qualquer um desses tópicos aí, vocês podem se utilizar deles para poder inverter a aula. Tem uma notícia muito polêmica nos últimos tempos, tá? Então, pesquisem essa notícia aqui em vários portais diferentes e tragam para a gente
tragam as suas considerações para a gente poder fazer uma análise delas. Então, é uma possibilidade e a gente pode explorar esses conteúdos online como possibilidade de inversão de aula também. Né? Encaminhando agora para o final, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum relato de experiência, fique à vontade pelo site, né, ou por outra possibilidade aí que vocês tenham, né, para a gente poder trocar ideia, e isso é muito importante quando se fala em metodologia, certo? De antemão, gostaria de agradecer, né, pela possibilidade de falar sobre um assunto que muito tem se discutido a respeito e ainda gera muitas dúvidas em muita gente, mas que nós estamos, no meu ponto de vista, no caminho certo para fazer com que, de fato, invertendo as nossas aulas, a gente consiga um retorno mais positivo dos nossos alunos e, consequentemente, né, do processo de ensino e aprendizagem. Boa tarde para todos.